essa situação que você está vivendo, será que tem solução ou você está condicionado a viver desse jeito para o resto da sua vida? Fica comigo nesse vídeo aqui que eu tenho uma história muito interessante que você vai gostar. Existia uma cidade bem pacata no interior da Bahia e um professor sempre observava uma situação muito interessante que acontecia todos os dias antes da aula começar. Tinha uma aluna de nome Maria, ele observou que ela sempre chegava com o cabelo e a blusa molhados. Passaram-se dias, passaram-se meses, passaram-se anos e esse professor continuava a observar a mesma situação. Até que um dia, curioso, um pouco preocupado, perguntou para ela: Maria, o que acontece com você? Que todos os dias você chega com sua blusa, com seu cabelo ensopado aqui na aula e estuda desse jeito. Maria, em tom de desabafo, um pouco acuada, falou o seguinte com o professor: Professor, sabe o que me acontece? É que todo dia que eu venho para a escola, eu passo debaixo de uma sacada. E todos os dias tem alguém lavando essa sacada e a água cai em mim e eu não sei o que fazer. O professor coçou o queixo, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele perguntou: Maria, quer ajuda? Você quer que eu te ajude de alguma forma? Então Maria consentiu que queria uma ajuda, porque ela queria mudar aquela situação que ela já não aguentava mais. E se o professor não perguntasse a ela iria passar o resto do ano, da vida, chegando molhada na escola. Logo, o professor olhou profundamente nos olhos de Maria e a perguntou: Você já pensou que poderia fazer outro trajeto e evitar passar debaixo dessa sacada que te molha? O que a gente pode aprender com isso? Eu fiquei pensando uma metáfora que eu poderia utilizar para te mostrar que às vezes o problema que você está enfrentando é por escolha sua. Porque é o seguinte, se você está vivendo uma situação que você não tem controle, você mora numa casa, aconteceu um desastre natural, uma enchente, você perdeu tudo. Você às vezes não tem para onde ir, você não tem uma escolha no momento, infelizmente. Agora, se você está vamos supor, num emprego que te adoece. Tem empregos que as pessoas simplesmente se cansam do emprego por causa de fofoca, algumas coisas. Mas existem questões mais internas, de assédio, de perseguição, que vão consumindo a paz da pessoa e acaba que vira um lugar que seria de produtividade, de avanço, de crescimento, vira algo que te desgasta e te adoece. Você acha que você teria direito de escolha? Você teria direito de escolha. Enquanto você está vivendo esse inferno que você estiver vivendo, você começa a se preparar, olhar outras vagas, orar sempre a Deus por direcionamento, porque eu sou assim, eu acredito que a gente precisa mudar do ambiente que nos machuca, mas a gente também não pode simplesmente meter os pés pelas mãos e acabar, ao invés de ir para -1, ir para o fundo do poço, assim. Eu não sei o que você está vivendo hoje, e o intuito desse vídeo é te mostrar que às vezes a solução está no posicionamento que você precisa ter para lidar com os desafios que você está lidando. Na maior parte das vezes, as pessoas nos tratam pela forma que nós permitimos ser tratados. Geralmente, tem o perseguidor e tem o perseguido. As pessoas que são perseguidas, elas já têm essa sensação, você pode até pensar assim, caraca, porque em todo lugar que eu vou sempre alguém implica comigo. É porque às vezes o seu comportamento dá autonomia para que a pessoa te desrespeite, para que ela fale de você, para que ela te humilhe, para que ela te esnobe, para que ela faça até coisas piores contigo. Então a partir de hoje você pensa o seguinte: eu irei me posicionar. Como eu posso me posicionar? A pessoa está sendo grossa com você, você fala, olha, por favor, vamos manter o respeito? Se você quiser, ok. Se não quiser, eu irei me retirar. Converse com o nosso superior. Ou às vezes alguém está fazendo uma coisa no relacionamento que você não gosta. Você vai ficar o resto da sua vida implorando para a pessoa mudar. Ai, muda, não muda, ai, melhora. E daqui a pouco, passa anos e anos e anos, aí você começa a descontar a raiva em várias coisas
Sendo que se o problema está na pessoa, você está ali naquela coisa, a pessoa não muda porque ela tem escolha. Todo mundo tem o direito de escolha. Eu escolho ser melhor todos os dias, por que a outra pessoa também não pode? Se vocês não têm os mesmos propósitos ali de ter uma família, de ter um relacionamento, ter filho, de investir em educação, em viajar, em igreja, essas coisas, você já percebe aí a falta de um alinhamento. Tem muita gente depressiva em casa, perdeu o brilho pela vida porque não consegue sair de um relacionamento tóxico. E eu não falo qualquer briga você vai largar o relacionamento. Pelo amor de Deus, eu sou muito a favor da família. Eu sou a favor da família, sou a favor do casamento na igreja, na praia, aquela coisa linda. O que a pessoa sentir no coração de fazer, de constituir família, é maravilhoso. Você viver num lar de paz e de respeito. Agora você imagine uma mulher que o homem sai para beber e volta violento, agressivo, às vezes com um chupão no pescoço, às vezes com arranhão, às vezes nem volta para casa. Aí acontece uma vez, acontece 2 vezes, acontece 3 vezes e vira uma bola de neve e todas as vezes você fala, eu não vou aceitar mais isso, eu não vou aceitar mais isso. Aí vira o quê? Uma bola de neve. Aí quem é o maior prejudicado nessa história? Reflita. Quem? Então é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, a gente precisa priorizar a nossa paz de espírito. Se você está num ambiente que não te faz feliz, se você puder, se você tiver a alternativa de sair, o ideal seria sair. Porque não existe dinheiro no mundo que pague a nossa felicidade. A gente pensa, é o que eu acredito, tá, gente? A gente pensa assim, melhor ser rico e infeliz do que pobre feliz. Eu acho que a gente precisa buscar, sim, uma vida próspera, de riqueza, um trabalho bom, mas a gente precisa prezar pela nossa saúde emocional. Porque o nosso corpo, as nossas células, as nossas moléculas, todo o nosso ser é dominado pelas nossas emoções, pelo nosso subconsciente. Se você está num ambiente que te deixa infeliz, que te tira a paz, você tem ansiedade, você tem síndrome do pânico, você sente o mal-estar que pesa, que tem hora que você fica com nó na garganta aqui, avalie a situação. Eu não vou falar faça isso. Eu até falei um pouquinho atrás, você precisa sair, mas avalie. Coloca na balança o peso de cada situação que você está passando. E está acontecendo isso. Aqui no meu trabalho estou sendo perseguida, o povo inventou fofoca, o povo fez isso. No meu relacionamento está assim assado. A minha família me trata assim, me trata assado. Você vai colocar no papel. Às vezes o problema está não necessariamente no outro, mas em você. Mas aí você vai avaliar tudo o que você está vivendo hoje, no modo geral, gente, da vida. Se você está infeliz, você daqui a pouco começa a entrar numa depressão, você começa a não querer trabalhar, você começa daqui a pouco a não querer tomar banho, daqui a pouco você começa a querer fazer algo contra a sua própria vida. Aí essa metáfora que eu usei sobre fazer escolhas diferentes, entra muito nessa linha aí de você observar o contexto. O que eu estou fazendo que está me colocando nessa situação? Se você não muda a sua vida financeira, por exemplo, você pode pensar o seguinte, o que eu estou fazendo ou o que eu estou permitindo que os outros façam comigo que está atrapalhando a minha vida de prosperar. Às vezes você fala assim, o que outras pessoas teriam a ver com isso? Aí entra o seguinte, você empresta muito dinheiro para as pessoas e as pessoas te enrolam muito para pagar. Isso interfere na sua vida financeira, no seu bolso. Você todo final de semana gasta 200, 300, 400 reais em festa, o dinheiro está saindo, ele está indo para algum lugar. Ou às vezes você é muito consumista, toda semana chega uma encomenda, uma roupinha da Shein, um produto, um perfume, e você pensa que eu gastei aqui 100 reais na Shein, mas todo mês você tira 100, é um dinheiro que você está tirando de outras coisas que você poderia investir no seu conhecimento. O ponto-chave
dessa questão, dessa metáfora, é você avaliar o que pode ser feito para você mudar a sua realidade. Porque, veja bem, a gente não tem controle sobre tudo o que nos acontece, mas a gente tem controle sobre o que a gente pode escolher. Eu digo e repito aqui, pense com calma para ter clareza. Não haja por impulso, avalie, calcule o que está acontecendo. Esse problema é um problema que você está causando, é um problema que terceiros estão causando, ou um problema que pode ser solucionado de forma simples e você não está conseguindo olhar com clareza. Então, vale muito a pena, em todas as questões, você procurar alguém que tem experiência. Você pode olhar, perguntar a alguém, um amigo que trabalha na empresa boa, entender como é que é, porque senão, por não entender o seu motivo da sua frustração nesse trabalho, nesse relacionamento, você vai viver saindo de trabalho, 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 ou relacionamento, 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 ou mudando de cidade, 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 e nunca vai estar satisfeito. Porque às vezes o problema está em você, na forma que você vê o mundo. Procure ajuda, terapia de profissionais confiáveis. As pessoas têm muito preconceito, mas eu digo para vocês, a melhor coisa que eu comecei a fazer na minha vida, a gente começa a se entender. Nós não somos o que nós somos hoje pelo que aconteceu ano passado apenas. Nós somos um conjunto de histórias, de vivências, de experiências que nos foram passadas, de experiências que vivemos na nossa infância e que nós sequer lembramos, mas elas estão gravadas no nosso subconsciente. Então, existem padrões que a gente vive hoje que são frutos dessas crenças que estão enraizadas e a gente não percebe. Aí você pode falar, não, esse problema eu tenho aqui por culpa de fulano. Sendo que, às vezes, fulano só age da forma que age com você porque você deixa. Porque você tem dependência emocional, porque você não tem segurança, porque você não tem autoconfiança, porque você tem medo de alguma coisa, entendeu? Busca saber o real motivo desse problema que você está vivendo. E, a partir disso, você vai conseguir passar numa rua que não tem aquela queda d'água em cima de você. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like ou compartilhe com um amigo que está vivendo uma situação similar. E esse canal aqui eu compartilho um pouco da minha rotina no marketing rural, mas eu estou dedicando um tempo especial para nós falarmos sobre mentalidade e crescimento profissional. A gente precisa cada dia buscar evoluir, buscar aprender, e esse canal aqui é um portal, uma comunidade que estamos criando para te ajudar a empreender e a realizar sonhos. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e lembre-se, você tem potencial de mudar sim a sua vida.